essa nova possibilidade, porque o mago, ele diz para a gente fazer as coisas com calma, com eixo, com tranquilidade, só que ao mesmo tempo experimentar os novos caminhos, fazer algo de novo, diferente naquele momento. Isso é importante. Bem-vindos a esse encontro, né? Essa troca, que é muito gostosa, como sempre. E eu vou começar a live perguntando para vocês, quando a gente fala a palavra mago, o que vem para vocês? A primeira coisa, assim, sem pensar muito, queria que vocês colocassem aqui com o que vocês associam a palavra mago. Então, vou colocando aí o que vocês consideram sobre ilusão, transformação, o que mais, gente? Inteligência, conhecimento, e a gente vai vendo que vão aparecendo vários aspectos, né? Porque o símbolo ele é assim, ele é aberto para várias possibilidades, várias visões. Então eu vou mostrar primeiramente a carta para vocês, tá? E eu vou querer que olhando para a carta vocês observem os detalhes, como que é a roupa do mago, que ambiente ele está, que cores que aparecem na carta, os gestos. Eu quero que vocês também vão me contando o que é que vocês vão vendo. Também assim de uma forma livre. A ideia é ir treinando essas associações com símbolos, com a nossa intuição. O que vocês percebem nessa carta? Preste atenção nas cores. Quem assistiu do Louco, veja se percebe alguma diferença entre aquela carta e essa. O que vocês veem nessa carta? Cálice. O que vocês acham que o cálice pode representar? Então, enquanto vocês vão olhando, então, a gente está mostrando a carta do mago para que vocês associem a espada, cálice, o que mais? O que mais que vocês veem nessa carta? Como que é a roupa do mago? É uma roupa esportiva? É uma roupa mais tradicional? A moeda, a estrela, o cálice, o dedo para cima que chama a atenção? O que vocês podem me falar da roupa dele? Conexão com os três mundos. Para quem assistiu a live do Louco, como que era a roupa do Louco e como é a roupa do Mago? A cor do Mago é uma cor forte e uma túnica. Na roupa do Louco a gente tinha uma roupa mais rústica, uma pele. Então daqui a pouco eu vou voltar a mostrar de novo a carta. Então eu vou começar a trazer algumas percepções sobre essa carta, naquilo que vocês já falaram, uma roupa romana. A primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre o número dessa carta. Na carta do Louco a gente teve o número 0 ou 22, e aqui a gente tem o número 1. Então, o mago é o número 1 do tarô. Se vocês repararem no corpo dele, é um corpo bem longilíneo, né? E que forma até o próprio número 1. Espera aí, deixa eu pegar aqui para mostrar que é do contrário, né? Então, se a gente pensar aqui, a gente tem o braço e o corpo reto. Então, como falaram, tem um braço para cima, um braço para baixo, e na própria expressão da carta a gente tem o número 1. O número 1 ele é reto, ele é longilíneo. Se vocês observarem, essa é a postura do mago. E o que representa o número 1? O número 1 representa um princípio de unidade. Então, a gente tinha o 0, que era o todo, né, a conexão com o vazio, e do centro do círculo, que é o 0, a gente tem um pontinho que surge para dar início a algo. Então, a gente tem a primeira experiência de movimentação que sai do vazio. Então, no Louco, a gente fez um exercício de se lançar para o desconhecido, e no Mago, a gente já vai começar a escolha de um caminho. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem alguns caminhos, ele está num centro, né, onde estão essas coisas que vocês falaram, o bastão, a espada,
esse símbolo do centro, que é o caduceu, depois eu vou falar sobre ele, né? E tem a taça. Então, ele tem vários instrumentos, diferentemente do louco, que simplesmente estava se lançando para o desconhecido, né? Ao contrário, se despojando daquela conexão com aquela gruta, com aquele útero, e se lançando para o novo. Aqui a gente já tem um indivíduo totalmente com os pés no chão, em conexão com esse lugar onde ele tem esses elementos já à disposição dele. E se vocês observarem esses caminhos, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais deles, que é a possibilidade de ele escolher os caminhos. Como já disseram aí, ele tem uma túnica, ou uma capa, uma roupa romana, uma roupa mais tradicional, apresenta uma energia mais de honra, de mestria, diferente do louco, que era uma roupa mais despojada, uma roupa mais rústica, que é essa coisa de eu me despojo para me lançar para o novo. Aqui a gente tem uma roupa mais ritualística, né? Que nem quando a gente faz um ritual, que a gente vai com uma roupa de uma cor específica, representando algo que a gente vai trabalhar naquele ritual. Então, aqui existe toda uma roupa, que a gente vai ver depois a expressão dela com duas cores básicas, o vermelho, o branco e com um botãozinho amarelo, tá? Então, a gente tem todo um alinhamento nas cores, diferente do louco. O louco tinha uma questão mais rústica. Em alguns tarôs, o louco tem uma roupa toda colorida, toda misturada as cores. Aqui não, a gente tem uma energia já, o início de uma ordenação, né? Então, é uma roupa toda branca com uma túnica toda vermelha. Então, aqui já tem a primeira dica da diferença do mago, do louco para a diferença do mago. Aqui já existe um princípio, que é esse que já está nos colocando numa possibilidade de escolha, de ordenar um caminho, diferente daquele se lançar que a gente viu no louco. E aqui a gente tem duas energias muito importantes no tarô, que é o 0 e o 1. E esse 0 e 1, que é conhecido como binário, ele aparece também na expressão dos computadores. Tudo é trabalhado nesses códigos binários 0 e 1. Então, a gente tem nessas duas primeiras cartas uma conexão muito forte com algo que é primordial, que é uma energia que vai dar base para toda condução das outras cartas. Então, a gente diz que o louco inicia, se lança para uma jornada e o mago inicia-se nessa jornada. Então, ele está diante de um altar de iniciação. E aí a gente viu, como vocês mesmos falaram, existem 4 coisas aqui, o caduceu, não sei se alguém falou, né? Que é a taça, que representa o elemento água, que a gente vai ver depois nos arcanos menores como o naipe de copas, a moedinha, que é também que tem a inscrição de uma estrela, que representa a energia do elemento terra, que a gente vai ver no naipe de ouros, a espada, que representa o elemento ar, que a gente vai encontrar no naipe de espadas, e o caduceu, que é esse símbolo do meio que tem um foguinho em cima, que representa o elemento fogo e a energia da intuição, o naipe de paus. Então, a gente percebe aqui que o mago ele está diante de uma cena onde ele tem já apropriado, já está diante dele a possibilidade de ele trabalhar com esses elementos da natureza. Então, a primeira característica que a gente vai trazer no mago é a condição alquímica dele, né? Ele está diante de possibilidades de transformar a energia. Então, como algumas pessoas falaram aí, ele é uma pessoa que vai fazer a transformação, um mágico, né? Um alquimista e às vezes até um ilusionista. A gente vai ver que esse atributo do mago ele pode ser usado tanto
para um diferencial de consciência, como para algo que vai iludir, que vai enganar, né? Lembrando que cada carta tem esses dois lados, o lado da luz e o lado da sombra. Então, aqui a gente tem a mesma coisa, diante, né, dessa bancada, diante dessas possibilidades que existem antes de escolher os caminhos, a gente pode usar isso de forma adequada ou manipular ou se enganar, que às vezes a gente pensa que está enganando o outro, está enganando a si mesmo, né? Então aí a gente vai ter uma condição de trabalhar a nossa consciência para usar esses instrumentos de forma adequada. O que o mago representa nesse sentido? O que a gente chama do modelo do homem universal, que é o Adam Kadmon, que é um protótipo, aquela condição que a gente traz a priori e como que a gente vai usar esse a priori na nossa vida. Ou seja, às vezes a gente tem um recurso, vamos dizer que você saiba pintar, né? Só que você deixa aquele recurso muito solto. Eu gosto muito de pintar, mas eu só faço isso de vez em quando, eu quase não utilizo isso. Então, às vezes, a gente tem um recurso que está lá diante da gente, só que a gente precisa se apropriar na mente, na condição interna, para poder usar melhor esse recurso. Então, o primeiro desafio que tem aí é a capacidade de a gente co-criar a nossa realidade. O mago traz toda uma condição de manifestação dessa energia primordial, o quanto eu posso criar com aquilo que eu tenho na frente. Por exemplo, você tem lá a farinha, o ovo, o leite, simplesmente aquilo pode ser só coisas separadas e não dá para a gente fazer nada com aquilo, ou você pode criar uma receita, criar uma estrutura para usar aqueles elementos. E aí a gente vai chamar uma condição muito importante do mago, que é o uso da mente. O mago é também chamado de Mercúrio. Mercúrio é um planeta também que rege toda a parte logóica da nossa mente, a capacidade de a gente se comunicar. Então, a dica aqui é como que eu vou organizar a minha mente, os meus pensamentos, para usar aquilo que eu tenho, a minha ideia, as minhas potencialidades, e trazer isso como uma resposta para um novo caminho. Porque aqui a gente tem a oportunidade, o chamado para escolher os caminhos. Ou seja, não adianta você ter essas habilidades, ter esses potenciais, se você fica paralisado e não faz nada. E aí a gente tem o como o início para fazer algo, é uma energia ativa, ou seja, é um convite de você precisa escolher um caminho. Só que para escolher esse caminho não adianta ir fazendo qualquer mágica, não adianta misturar simplesmente lá o ovo com a farinha, com leite, sem colocar as quantidades adequadas, colocar o que vem primeiro, o que vem depois, porque senão a gente sabe que às vezes o bolo deixa de crescer, você pode pôr os mesmos ingredientes, né? E conforme a ordem que você coloca, conforme a estrutura da receita que você faz, aquele bolo pode crescer, ficar lindo, ou pode ficar murchinho. Isso acontece muito. Então, aqui, a primeira dica da parte de Mercúrio é como que a gente faz o planejamento para poder resolver uma questão. Então, quando essa carta aparece num jogo ou numa dica, a gente vai olhar para ver como que está a nossa mente. Que tipo de pensamentos eu tenho em relação àquela coisa que eu quero realizar. Então, por exemplo, eu tenho um projeto na minha vida. E aí eu pergunto, será que eu devo fazer isso nesse momento? Ou será que isso vai dar certo? E aí aparece a carta do mago, e a primeira pergunta que a gente faz é: que tipo de comunicação interna, que tipo de pensamentos você já tem sobre isso? Você acredita nesse negócio?
Você já pensou de forma mais estruturada sobre ele? Que tipo de recursos você tem para fazer esse negócio? Então, antes de simplesmente ir saindo, resolvendo escolher um caminho, fazendo aquela mágica rapidamente, o mago pede esse eixo, né, do número 1, esse centramento para olhar através da sua mente e poder perceber o que você tem disponível ou aquilo que você precisa elaborar para fazer acontecer. E também se apropriar dessa capacidade de cocriação que o mago tem. Então, como eu disse, é o zero, que era o louco, e você já tem um pontinho que faz surgir uma nova energia. Então, a gente tem o tempo todo, através dos nossos pensamentos, a capacidade de atrair o que a gente quer para a nossa vida. E aqui a gente tem um outro nome para o mago, que é Hermes. E Hermes nos lembra das leis herméticas. Uma das leis herméticas é a lei do mentalismo, que diz que tudo no universo é mente, ou seja, quando você vai querer fazer um avião, por exemplo, você primeiro precisa elaborar esse avião na sua mente. Que tipo de material vai ser esse avião? Quantas pessoas vão caber nesse avião? Então, antes de algo se manifestar, algo é construído e trabalhado no nosso plano mental. E conforme a qualidade da nossa mente, da nossa ideia, é o que vai se expressar fora. Então, se você já fica assim, mas será que eu vou fazer isso? Será que eu tenho capacidade? Será que vai dar certo? E aí você começa a criar um ruído mental, né? Uma perturbação na sua mente, que depois, na hora que você começa a trazer isso para um plano, você percebe que aquilo não saiu muito bem, que aquilo saiu de forma fraca, não foi adiante, porque desde o plano mental você já estava colocando as dúvidas, você já estava com essa instabilidade. Então, aqui é muito importante a gente lembrar que nós somos energia, que tudo no universo é energia, e que o nosso pensamento tem energia. E aí a gente olha de novo para a cartinha, e alguém falou do braço levantado, né? Que chamou a atenção. E aqui a gente vai ver que tem um braço levantado, né? Lá para cima, e o outro apontado para a terra, que significa, assim como está em cima, se manifesta embaixo. O que significa esse acima? No plano da ideação, no plano das ideias, na conexão com o nosso eu superior. Porque se a gente vai trazer um projeto e quer qualidade nesse projeto, a gente tem que se conectar com essa qualidade superior, ou seja, espera lá, que tipo de qualidade eu quero trazer para aquele novo caminho, do que simplesmente sair fazendo de forma desconectada. Então, a gente tem que ligar a nossa antena, e eu digo sempre quando cai o mago para as pessoas reservarem um momento de alinhamento, sentir a coluna alinhada, respirar, ouvir o que o eu superior está querendo dizer sobre aquilo. E aqui a gente tem os insights perceptivos, na medida que a gente aquieta, respira, sente o nosso eixo, faz essa conexão com aquilo que está no alto, a gente começa a ter essas percepções, os pensamentos começam a se clarear. E aqui a gente tem a cor da roupa, né, que é branca, a gente tem a parte de baixo que é branca, que representa essa possibilidade de a gente clarear a nossa mente. Quanto mais a gente traz claramente o que a gente quer para a gente, mais a gente consegue usar a capa do mago, que é vermelha. A cor vermelha tem a ver com energia, né? A energia que a gente vai colocar nas coisas, nos projetos. Só que quanto mais a gente conecta com aquilo que é verdadeiro e essencial nesse projeto, que é o branco, que é essa clareza, melhor a gente vai utilizar essa energia quando a gente for pôr
a ação para esse projeto. É que nem você ir lá num posto de gasolina, você tem um carro bacana, você tem uma ideia bacana, só que você coloca uma gasolina assim misturada com água, com álcool, sei lá. E aí você, na hora que você tem um motorzão, você tem aquela energia forte, só que aí a energia do carro fica, né? Fica titubeando porque faltou essa pureza, e essa pureza tem a ver com essa clareza do que você quer. Então, a gente pode, por exemplo, escrever, ter o hábito de escrever. O mago, como representa a nossa mente, a nossa comunicação, se comunicar com a gente mesmo, colocando isso num papel, colocando as prioridades que a gente quer para aquele momento. E aí a gente vai, de fato, ficando com aquilo que é essencial e conseguindo fazer um caminho muito mais alinhado. O mago também vai te perguntar que tipo de crenças você tem naquele momento em relação àquela escolha que você quer manifestar, né? Que tipo de crença você trouxe dos seus pais, da sociedade, o que disseram para você que você acreditou até agora. Então, por exemplo, né, no momento de crise, a pessoa às vezes ela está assim muito incomodada com aquele trabalho, aparece uma nova oportunidade, um novo caminho a ser escolhido, só que a pessoa está com uma crença limitante porque ela tem ouvido as pessoas falarem, não, agora não é hora de mudar, é melhor você ficar aí no lugar que você está, a situação do país está em crise. E às vezes a pessoa nem faz um movimento da mudança, nem olha para as outras possibilidades, que são esses caminhos, né? Porque a pessoa está presa na crença negativa. Então, quando essa carta aparece, uma das perguntas que a gente tem que se fazer é isso: eu acredito naquilo? Que tipo de pensamento está limitando aquela expressão? Que medos, que referências que eu trago na minha mente, que lembranças, nossa, aquela vez que eu tentei, não deu certo. Então, tudo isso vai criando um ruído mesmo, que vai atrapalhando a manifestação desse caminho. E aí a gente lembra um pouquinho da neurociência, que nos diz que a gente tem a capacidade de exercitar a neuroplasticidade. O que é isso? A capacidade de estabelecer novos caminhos dentro do nosso próprio cérebro, treinar fazer coisas de outro jeito. Então, por exemplo, você está com medo de fazer aquilo, só que você sempre fez aquilo num único caminho, de um único jeito, e de repente você pode experimentar fazer de outras formas. Hoje eu estava atendendo uma cliente, né, que eu gosto muito, e a gente estava se lembrando que naquela primeira consulta eu sugeri para ela, quando ela saísse do apartamento, em vez de sair para o lado que ela costumava sair, fazer um outro caminho. E hoje, quando ela veio, ela se lembrou, opa, vou fazer um outro caminho. Ou seja, ela treinou outras possibilidades. Ela treinou essa experiência de usar os recursos que a gente tem, que às vezes a gente fica limitado só numa caixinha e tem tantas coisas que a gente pode experimentar para poder ativar essas novas sinapses, esses novos caminhos dentro da gente. E, tá, nossa, dá para ir por aqui, eu nunca tinha tentado ir por aqui. Eu sempre conto que uma vez que eu fui colocar gás de rua na minha casa, e eu tentava, aí vinha e dizia que faltava um cano X, aí vinha, colocava o cano X, aí não, aquele cano tinha que ser para o outro lado. Eu sei que foram muitas tentativas e pedreiro que eu tive que chamar, e a coisa não rolava. Um amigo meu falou, vamos gravar no YouTube. E aí, nossa, foi o meu início de gravar alguma coisa no YouTube, eu falava e aquele negócio parecia que não saía. E aí ele falou assim, não, pera lá, você vai olhar agora para a escada, fala para a escada. E quando eu olhei para a escada e falei para a escada, a coisa fluiu. Então você vê que a gente pode o tempo todo abrir para essas novas possibilidades, que são esses recursos que estão aí, e olhar, ter a coragem de olhar e falar, opa, pera lá,
Como que eu saio dessa caixinha e como eu começo a experimentar essa nova possibilidade? Porque o mago, ele diz para a gente fazer as coisas com calma, com eixo, com tranquilidade, só que ao mesmo tempo experimentar os novos caminhos, fazer algo de novo, diferente naquele momento. Isso é importante. Então, nesse sentido, ele é considerado o grande alquimista, porque ele nos faz esse convite de manipular as energias positivamente, fazer de outras formas, treinar novas possibilidades, mesmo que você tenha que olhar para o espelho e treinar na frente do espelho, né? Você pode ser o seu melhor amigo nessa hora. Então, essa coisa de falar com Deus, que tem a ver com isso que a gente falou, como que a gente pode se conectar com aquilo que está mais elevado, com as frequências mais elevadas que estão dentro da gente, que estão aí no mundo, porque a energia de Deus, no meu modo de ver, ela está conversando o tempo todo com a gente. Às vezes é uma borboleta que passou e aquela borboleta fez sentido para você. Outro dia eu marquei um tratamento com uma pessoa, né? Que eu já estava querendo um tempo, e quando eu mandei recado para ela no WhatsApp, ela falou assim: Nossa, quando você falou comigo, uma borboleta azul muito brilhante passou na minha frente. Eu senti que isso era uma coisa muito boa. E a partir disso, eu comecei a ver borboleta todo o tempo naquela semana. Então, era um sinal, né? Essa conversa com Deus, ela está tanto enquanto a gente aquieta e medita e acalma, como prestar atenção em quais são os sinais que estão aí para a gente. Então, aqui é uma outra coisa que o mago representa. Ele nos lembra de prestar atenção e ouvir as sincronicidades da vida, o que, que acontece, né? Quando eu estava pensando uma coisa e aquela coisa apareceu fora, o que, que isso está trazendo para mim? Qual é a dica que aquilo traz para o meu caminho? Por exemplo, eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou fazer esse tratamento ou não? Será que esse é o melhor tratamento para mim nesse momento? E aí, essa sincronicidade da borboleta foi um sim para mim, né? Foi uma dica de Deus, do divino, do plano maior, para eu poder fazer essa escolha com mais clareza. Então, o mago, ele vai trazer para a gente essa dica, seja um sonho que eu tive, seja alguém que eu falei que trouxe uma coisa que, nossa, fez sentido aquilo. Então, pensando que a gente tem a nossa mente, que a gente pode trabalhar, ordenar, e a gente tem essas possibilidades de fazer de outras formas e poder trazer clareza nessas sincronicidades no nosso caminho, aí a gente percebe que quando a gente sabe disso, a gente tem uma responsabilidade sobre esse saber, sobre esse conhecimento. Porque às vezes a gente sabia disso, mas a gente não usa isso no dia a dia. Então, o mago está vindo aqui para lembrar a gente, inclusive eu, né, que a gente, na medida que a gente sabe que uma coisa é boa, a gente pode vestir essa capa de forma honrosa, de forma respeitosa, assumir o nosso poder. A gente tem um poder mental, a gente tem um poder também na palavra, porque Mercúrio também representa a nossa comunicação. Acordar dizendo, hoje eu sou vitoriosa, eu consigo, eu posso, e falar com vigor mesmo. Não assim, eu posso, eu consigo. Colocar mesmo a força do mago, a força do nosso divino em ação, e isso também faz toda a diferença. Aí a gente tem aqui uma capacidade da energia alquímica do mago de transformação. O que a gente diz transformar o chumbo em ouro. O que é isso? Né? É transformar aquela coisa que está mais densa, as preocupações, os medos, os e se, será, em ouro. O ouro, ele é um metal nobre, ele traz luz, ele traz clareza. Então, como que eu posso transformar isso através da palavra, através do pensamento? Por exemplo, você pensou em alguma coisa que você quer fazer e sem querer saiu a palavra, nossa, mas isso é muito difícil. Quando você viu, você já falou, você já
Tá sabendo mais ainda agora que a sua palavra tem força? Putz, mas eu falei. Ok, como que você pode transformar isso? Você pode ressignificar e fazer uma outra frase e dizer isso era muito difícil antes, mas agora eu já sei de coisas novas e isso está mais fácil para mim, por exemplo. Né? Eu gosto de fazer muito isso nos trabalhos com as pessoas, não só no tarô, mas nas terapias, de, opa, presta atenção no que você falou agora, que foi mesmo, e aí a gente chama a pessoa para construir uma nova frase, porque às vezes a gente quer uma coisa, só que fala outra coisa. A gente sente uma coisa, mas pensa outra coisa. Então, falta essa unidade, essa coerência. E aí, prestando atenção nessa habilidade que a gente tem cada vez mais agora, opa, pera lá, eu quero, eu pensei, então eu preciso falar de forma coerente, ou eu sinto muito essa vontade de fazer algo, só que a minha cabecinha ainda fica... Então, pera lá, cabecinha, o que eu preciso sustentar aí para mudar essa condição? Então, aqui a gente falou da questão do criadora do mago. E aí, voltando lá para a pedra que existe no centro, a gente viu que a gente tem 4 elementos aqui, e esses 4 elementos que vão dar origem para os arcanos menores. Então, quando a gente vê os arcanos menores, a gente vai trabalhar esses elementos com discriminação. Então, lá na tacinha, que é copas, a gente vai trabalhar como que a gente lida com o nosso sentimento, com as nossas angústias, com as dores, com as tristezas, com aquilo que eu não consigo perdoar, o meu ressentimento, a vontade de eu amar, de ser amado. Então, toda essa condição humana que é tão importante do amor, das relações, tudo isso está relacionado com copas, e no arcano menor a gente vai ter esse naipe, né, as cartas do As ao 10, e depois as cartas da corte, que é o valete, dama, rei, né, o pajem, né, e a gente vai ter isso desenvolvido. Da mesma forma, a gente tem essa moeda, que tem a estrelinha de 5 pontas, que representa o elemento terra, que no naipe é toda a manifestação de como a gente lida com a realidade concreta, com o plano material da existência, o dinheiro, os negócios, o nosso corpo, como a gente cuida disso que é material, que é concreto, a nossa alimentação. Então, você vê que a gente tem também esse desenvolvimento em todo um naipe, em toda uma história, só para trabalhar essas questões da materialização da vida, do plano material. Aí temos também a espada, que está no meio, que representa o elemento ar, que é o nosso pensamento, né, como a gente usa esse pensamento que a gente falou agora, e aí todo o drama dos pensamentos, o naipe de espadas fala das coisas que a gente traz da nossa família, do inconsciente familiar, e coisas que às vezes nem são nossas, que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. E por fim, o naipe de paus, que é o caduceu, que está no meio da figura, que é esse que tem um foguinho, o eixo com as serpentes enroladas, que é o elemento, o paus, que é a nossa intuição, a nossa ação, o nosso impulso para a conquista da vida, né? O nosso entusiasmo, a nossa alegria, o nosso ego, né? As coisas que às vezes a gente exagera, as coisa desproporcionada. Então, tudo isso também vai ser trabalhado nesse naipe. Então, olha que bacana, o mago, ele tem todo esse potencial para se realizar, os sentimentos, os pensamentos, a intuição, a sensação, né, que são as funções psíquicas, tudo isso está disponível para a gente trabalhar. Então, aqui numerologicamente, apesar do mago ser o número 1, ele também está conectado com o número 4, que é o que a gente chama da quaternidade, ou seja, a nossa mente também está ligada com o plano concreto. O 4 está relacionado com o tempo, o espaço, como a gente ordena a nossa vida. Então, o 1 e o 4 se relacionam diretamente.
E se a gente pegar o número 4 e decompor numerologicamente, ou seja, somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso é decompor um número, a gente vai chegar no número 10, que é um novo 1, com o 0 na frente. Então, a gente vê no tarô toda essa conversa de um arcano para o outro. No 10, a gente vai ter um novo ciclo, um novo início, né, de jornada. Então, as cartas estão se comunicando o tempo todo. E ainda falando dessa quaternidade que o mago tem diante, a gente tem uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo outro dia de um rabino, que é uma condição que a gente tem dentro do nosso DNA. Então, a gente tem as duplas hélices do DNA no nosso corpo, e essas hélices, elas são ligadas por pontes de hidrogênio, que ligam essas espirais. E o que foi descoberto nos estudos é que não existe a ponte em todos os lugares, e sim que existe um número de unidades. Então a gente tem 10 unidades e uma ponte. Aí a gente tem mais 5 unidades, mais uma ponte, mais 6 unidades, mais uma ponte, mais 5 unidades e uma ponte. E esse número ele vai se repetindo. E aí, quando foi feito um estudo, pôde se relacionar com o nome do quaternário, que é Yod He Vav He, que na numerologia, a língua hebraica, para cada letra existe um número correspondente. Então, o nome Yod He Vav He, que é o nome de Deus em hebraico, se a gente for pegar a primeira letra, que é o Yud, dá o número 10, a segunda, que é o Re, o número 5, a terceira, que é o Vav, o número 6, e novamente o Re, número 5. Ou seja, a gente tem dentro do nome de Deus toda a mesma metragem que a gente tem no nosso DNA. Então, a gente tem dentro do DNA a assinatura de Deus dentro da gente. Ou seja, a gente tem esse potencial divino de fazer acontecer, de manifestar dentro do DNA. Tem uma pessoa que está falando que mora no meio do mato, né? Que bom, que delícia. Então, olha aí, a gente tem toda essa natureza exuberante fora para a gente apreciar e para a gente receber os sinais, e a gente tem dentro da gente, no nosso próprio DNA, essa força, né? E aí eu faço mais uma pergunta, será que a gente se apropria dessa assinatura do divino que está dentro da gente? Olha aí, olha que lindo isso, né? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, uau, olha aí como tudo está exprimindo, né? Expressando que a gente tem esse divino o tempo todo aí se mostrando para a gente poder usar, né? Beber um pouquinho de água. Uma outra coisa que aparece no mago em algumas cartas é o símbolo do infinito em cima da cabeça dele, que é chamado de Lemniscata. E o infinito ele está relacionado com essas infinitas possibilidades que a gente falou, né? À medida que a gente eleva a nossa vibração, e aqui em cima a gente tem um chakra, né, que está relacionado com a nossa consciência mais elevada, que é a coroa, que é também chamada de Keter, que é onde a gente vibra o nosso eu sou verdadeiro, que é a gente se apropriar dessa identidade verdadeira, confiar na gente, confiar que a gente tem essa condição real, que a gente veio dessa energia divina que está em tudo, que está se manifestando em tudo para a gente se lembrar que a gente tem esse potencial. Então, isso uma pessoa falou muito lindo, é muito lindo mesmo. E são coisas que a gente sabe, mas a gente precisa se lembrar, meu Deus. E o mago vem e fala, presta atenção. E às vezes o mago pode aparecer como alguém no sonho que vem nos lembrar de algo que a gente está precisando. Essa semana mesmo, uma cliente minha de cristais teve um sonho com um mestre que trazia para ela um citrino e junto com lá o elemento água. E ela me perguntou, o que você acha que é isso? Aí a gente sabe que o citrino trabalha toda uma questão aí de coragem, né, de cura emocional, e também trabalha a cura dos rins,
né? O tratamento nessa parte dos rins, da energia ancestral. E eu contei para ela que a gente faz um elixir com a água, né, com os cristais. E ela falou, nossa, você não sabe, eu desde pequena tenho problema, tive nefrite, meu pai morreu também com problema nos rins, né? Ou seja, o sonho estava trazendo já a dica para ela, olha, usa esse cristal, usa desse recurso que ela já tinha, o cristal, né? Então, olha que bonito, olha quando a gente presta atenção e valida algo, porque às vezes a gente fala, foi só um sonho, ou foi só uma coincidência, e aí a gente perde a conexão com o nosso mago interior, com o nosso mestre interno, né? Então, a gente tem que ficar mais esperto e aproveitar mais disso. Também, nessas cartas do tarô mais antigas, a gente tem o que eles chamam de baqueta, que é o bastão, que também o mago às vezes segura, conectando com essa energia espiritual para trazer toda essa força espiritual para cá, para a gente utilizar isso que a gente falou, né? E outra coisa que às vezes a gente, na medida que a gente usa esse recurso, a gente tem um insight, a gente prestar atenção, mesmo que aquele insight na hora não faça muito sentido. Opa, tive uma ideia, sinto que aquilo é importante, mas não sei o que é, anota, registra, porque daqui a pouco a gente vai saber, as respostas estão sempre dentro, né? Com certeza, a gente só escutar, né? Abrir a nossa escuta, e aí vão vindo coisas, assim, eu sou muito entusiasmada porque eu vou ouvindo essas coisas, né? E aí, nossa, olha aquilo, e aí a gente vai recebendo comunicação até dos livros, né? Hoje, de um tempo para cá, eu recebo muitas informações a partir de páginas de livros, porque está tudo aí, né? Tá disponível para a gente. E aí eu vou falar um pouquinho de Hermes, de como esse personagem aparece na mitologia, e ele é filho de Zeus, novamente Zeus aí, o Todo-Poderoso, né? E uma ninfa que chama Maia. Então, dessa união de Zeus e Maia, nasceu Hermes, e é interessante, primeiro que ele nasceu no dia número 4, olha o 4 aí de novo, aparecendo nele, né? E depois que ele nasceu, assim, todo enrolado com panos, com nós, e mesmo sendo bebê, ele rapidamente se desvencilhou dos panos e dos nós. Então, isso representa a capacidade da mente de astúcia, de se desvencilhar, de soltar esses nós, ó, deu nó agora aqui quando eu fui falar a palavra, né? Então, assim, até é interessante porque eu não consegui falar a palavra, mas eu achei um outro jeito de falar isso, que é isso que a gente pode fazer, né? Às vezes, a mente está tão, como eu falei, limitada de olhar só de um jeito, e às vezes a gente não consegue sair daquilo, fica se debatendo, e às vezes tem um outro jeito, que é mais fácil até de falar, de fazer, né? E aí o mago traz essa dica de que para a gente soltar desses panos, desses nós, a gente tem que olhar e ver que tem outros jeitos, né? Às vezes tem lá uma tesourinha que a gente já pode cortar, em vez de ficar fazendo toda a força, né? E ele nasceu também diante de uma árvore sagrada, que é o salgueiro, que é um símbolo de fertilidade, de imortalidade, né? Toda essa fertilidade que a gente já falou aí, que tem na natureza interna, que tem na natureza externa. Então, ele já nasceu já com essa conexão muito linda. Aí aparece um outro lado dele, que é esse lado mais sombrio, que a gente viu que tem os dois lados, que ele nasce e ele já sai roubando o rebanho de Apolo, e aí quando Apolo vai tirar satisfação com ele mente, não fui eu. E aí, como diz, a mente mente. Então, que é o lado embusteiro, é o lado enganador. Então, às vezes a gente, principalmente por a gente se desconectar com essa escuta interior, às vezes a gente acaba mentindo para a gente mesmo. A gente se enganando que a gente está feliz, se enganando que a gente está fazendo uma coisa de forma primorosa. Então, a gente tem que tomar cuidado para olhar, para ver se a gente não está fazendo esse jeitinho, né? Porque, além de ele roubar o rebanho, o que ele fez?
ele amarrou umas folhas nos rabos, né, dos animais, para que aquelas folhas escondessem as marcas, né? Então você vê que ele deu um jeitinho lá para não aparecer. E a gente sabe que esse jeitinho vai ter uma hora que vai aparecer que não vai ter jeito, tanto que ele é descoberto, né? E aí ele é muito habilidoso, né? Como a gente já falou, e da casca de uma tartaruga ele faz a lira, que é um instrumento muito bonito. E Apolo se encanta por essa lira e resolve trocar o rebanho pela lira. Então tem toda uma capacidade aí do mago de troca, de comércio. Mercúrio rege também essa questão do comércio. Então, quanto a gente pode usar a nossa palavra, a nossa comunicação para fazer essas trocas, só que com a qualidade, né, de um primor, de uma coisa que seja boa para todos os lados, na verdade. Então, isso é uma coisa que o Mercúrio também traz para a gente. E aí, se a gente quer fazer a coisa só por fazer, a gente usa um lado mais ilusionista. Então, parece que saiu a mudança. Então, eu quero mudar de namorado, né? E aí aparece essa carta, e aí então eu vou sair fazendo, entrando em qualquer relacionamento. E a gente sabe que se a gente não faz a mudança dentro, o de fora vai se repetir de novo. Vai ser apenas uma ilusão. Vou trocar o tal dos 6 pelo meia dúzia, que às vezes a gente faz se a gente não presta muita atenção, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E um outro aspecto aí que pode aparecer é o abuso do poder. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que honrar esse conhecimento. A gente tem que realmente usar isso de forma adequada para o nosso bem, para o bem das pessoas. Então, esse arcano ele pode aparecer em alguns momentos, depende do lugar que você tira o arcano, com esse uso, né, desses instrumentos, desses recursos, só que com essa condição de enganar, de levar a pessoa para aquele caminho que você quer e não aquele caminho que seja adequado para a pessoa. Então, como a gente falou agora há pouco, ter poder é ter responsabilidade. Então, a gente, de fato, tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente cativa, com aquilo que a gente manifesta, porque aqui a gente tem poder de manifestação. Então, a gente tem que saber muito bem aí o que a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Aqui, numa outra passagem, ele inventa a flauta de Pan. Você vê que tem toda uma coisa muito musical, né, nesse deus. E aí, Apolo, de novo, se maravilha por essa flauta e ele pede a flauta de Pan e Hermes pede, então, em troca dessa flauta, que ele o dê o bastão, que é o caduceu. O caduceu que aparece aqui, no centro, né, que é aquela haste com duas serpentes, e que vai aparecer na carta do julgamento. Aqui, de novo, é Hermes, numa nova condição, mais lá para frente, tá? E na mão dele a gente tem o caduceu, que é um instrumento que tem um eixo, que é o próprio eixo do mago, com duas serpentes enroladas, que diz respeito ao equilíbrio das energias, das polaridades, do feminino e do masculino. E o caduceu é um símbolo de cura, é um símbolo de equilíbrio, tanto que foi usado na medicina, apesar que tiraram uma das serpentes, né? Ficou meio desequilibrada no meu modo de ver, mas ele representa essa mestria que essa carta traz, mostrando que na medida que a gente fica no nosso eixo, a gente pode equilibrar aquilo que está desequilibrado, a gente pode resgatar uma cura interior, e essa cura vai trazer esse equilíbrio muito maior para a gente poder fazer essa alquimia fora. Então, esse símbolo é um símbolo muito forte para o mago e que está aí já como um potencial para ele e que ele vai poder usar com mais mestria na carta do julgamento, que vai vir mais para frente, onde ele está numa condição já mais
evoluída ainda, ok? E se a gente pensar, o que a serpente representa para vocês? Quando eu falo de serpente, vem para você, além dessa energia aí que eu falei da cura, o que pode passar como um entendimento aí? Queria que vocês me contassem. Vou pôr a imagem enquanto isso. É uma pessoa traição. Traição é uma das possibilidades, como a gente falou agora há pouco, a gente pode usar essa energia como um embusteiro, né? Algo que a gente usa um poder para uma condição negativa, ameaça. A pessoa às vezes olha a serpente e sente medo, né? E então isso é uma coisa interessante, porque a serpente ela está relacionada com essa coisa mais também do submundo, do que está no mais profundo. E se a gente olhar para o mago lá na frente no julgamento, ele desceu as escadas, ele está lá na energia do submundo, só que não é entrar em contato de qualquer forma com isso que está lá no fundo. O mago te dá recursos para você olhar coisas que antes te daria medo de olhar. Porque, por exemplo, se você vai para navegar num rio que tem uma correnteza e você não coloca as proteções necessárias, o capacete, né? Toda a proteção para você não afundar, você pode correr o risco de ter um afogamento, por exemplo. Mas, na verdade, se você se apropria dos recursos, você pode, inclusive, ir para as profundezas e lidar com coisas que você antes teria medo, coisas que estão lá no submundo, escondidas lá nas catacumbas, né? Só que com recursos, quando a gente tem recursos, fica muito mais fácil de lidar com as coisas que a gente tem medo, porque às vezes o medo, muitas vezes é porque a gente não sabe lidar com aquela situação. E na medida que a gente vai elaborando, vai entendendo melhor, vai comunicando, vai trocando as ideias, a gente vai conseguindo mais essa clareza. Estão dizendo aqui energia da terra, terrena, rastejante. Não me passa coisa boa, mas trabalho isso em mim, pois é uma criação divina como todos nós. E é por isso que aqui no mago a gente tem um equilíbrio, não é uma cobra solta, não é uma cobra mordiscando o pé do mago, e sim ela está numa condição de equilíbrio. As duas cobras elas estão fluindo num eixo, elas têm uma ordem, porque a cobra, a serpente tem a ver com a nossa Kundalini, com a nossa energia vital. E como a gente usa essa energia vital? Se a gente traz ordenação para essa energia, essa cobra deixa de ser uma ameaça, aquela cobra rastejante, aquele perigo, e passa a ser um símbolo de sabedoria. A gente tem, por exemplo, no pescoço de Shiva, que é um deus que tem a clareza, né, o discernimento, a sabedoria, uma serpente representando que a serpente tem a sabedoria de Shiva. A gente tem nas figuras egípcias a serpente aqui na parte de cima, né, da cabeça do vestuário, representando essa mente superior, esse despertar da mente superior. Então a gente pode olhar o símbolo dessa outra maneira, símbolo da medicina, da cura. Então a gente vê que o próprio símbolo ele pode ser usado tanto de forma harmoniosa, né, como ele pode ser alguma coisa destrutiva, vai depender da forma como a gente vai lidar. E aí a gente vai perguntar como que a gente usa esse conhecimento pensando naquele mito de Adão e Eva, né, que a serpente pediu para Eva comer da maçã, que é a maçã da árvore do conhecimento. Então depende de como a gente usa esse conhecimento, a gente vai deixar que a serpente seja uma ameaça para a gente ou que traga um instrumento de cura para a gente. Aí fala a minha língua, amo yoga. O yoga é uma técnica muito salutar, porque além de ter toda uma proposta de meditação, trabalha com a nossa respiração, trabalha uma cadência,
para melhorar a clareza dos pensamentos, das emoções e toda a habilidade e a libertação, né, das travas emocionais que a gente vai ganhando. As duas cobras fazem um movimento igual ao DNA, exatamente. Olha que relação bacana. A gente estava falando do DNA agora há pouco, né? A gente tem a mesma expressão que a gente tem dentro da gente, a gente tem fora da gente como um símbolo sagrado. Muito bem lembrado, né? E aí a gente vai falar de um outro nome que Hermes recebe, que é Tote, que é o nome dele no Egito. E Tote é o deus do conhecimento no Egito, da escrita sagrada, da religião, da ciência, da magia. E tem uma coisa interessante em relação a Tote, que ele é relacionado tanto com a ave, que é a ibis, então Tote tem a cabeça de um pássaro, como com um babuíno, que é um macaco. E enquanto a ave, na mitologia egípcia, essa ave que traz o ovo sagrado do início da criação. Então, Tote está relacionado com os deuses originais, a criação do universo, e de onde, desse ovo cósmico que essa ave chocou, nasceu toda a criação do universo, da onde saiu a luz primordial. Então, aqui a gente tem um elemento de criação novamente, a capacidade de a gente criar, de trazer luz para a experiência. E o que significa o ovo? Né? O ovo é algo que a gente está criando, a gente está colocando energia para que aquele potencial se manifeste. A gente sabe que dentro da semente a gente tem todo o potencial da árvore. E dentro de uma pequena ideia, que às vezes a gente começa a ter aquela ideia, tem todo aquele potencial também para que aquela ideia se desenvolva. A gente vai ver nos naipes depois, nos arcanos menores, que a gente tem nas figuras da corte, por exemplo, a primeira carta que é o pajem, que é aquele princípio das ideias, das intuições, né, das suas negociações, e depois a gente vai amadurecendo a energia, vai se transformando no cavaleiro, na rainha, no rei. E da mesma forma com as nossas ideias, a gente é como um ovo, como uma semente que a gente precisa ir cultivando, porque se a gente coloca simplesmente aquela sementinha na terra e não cuida, ela vai nascer do jeito que deu. Agora, se a gente cuida, lembra de colocar água, lembra de colocar ela no lugar adequado, né? De tirar aquelas ervas daninhas que são, né, essas inquietações, a nossa ideia vai crescer com muito mais força e as raízes dela muito mais fortes, né? Então, na própria história de Tote, a gente tem esse modelo da criação, que é a cosmogênese, a capacidade de gerar a vida. O tempo todo, o mago traz esse potencial de gerar a vida, de fazer nascer algo. Como que a gente está aqui no tempo? Falando? Tá ok? Eu vou, então, terminar aqui com uma reflexão. Então, olhando para tudo isso que a gente falou, é lembrar que a gente tem essa centelha divina dentro da gente, esse potencial luminoso, muito incrível dentro da gente, que a gente pode usar essa magia da vida, né? Usar esses recursos, esses talentos, para poder escolher os caminhos com muito mais clareza, com muito mais serenidade, fazendo uma yoga, né? Respirando mais, olhando mais para a natureza e prestando atenção aí nos sinais que a gente tem aí, que ajuda todo mundo a viver uma vida melhor. E dá tempo de abrir para perguntas? Como que tá? Então, veja se alguém quer colocar mais alguma coisa. Enquanto vocês vão escrevendo, eu quero novamente agradecer, porque é muito gostoso, né? Estar trocando isso com vocês e vocês participando, a gente vai podendo refletir junto. E a gente está sempre gravando essas lives, fica lá disponível no GTV. E também a gente tem aquele grupo lá do WhatsApp que eu falei, quem quiser se inscrever, a gente vai passar informações. E também no YouTube a gente está gravando não só a Jornada do Tarô, como tem outras gravações, meditações, reflexões aí que a gente vem fazendo ao longo aí do nosso trabalho.
Então, muito bem, já o pessoal dizendo boa noite, e eu agradeço muito toda essa troca gostosa de vocês. Semana que vem a gente vai falar da sacerdotisa e a capacidade de a gente morrer para renascer. E a gente vai continuar essa reflexão aí, olhar para a nossa vida, aprender mais um pouquinho de como lidar de forma melhor com tudo isso. Então, eu agradeço muito. Um beijo para todos vocês. Vocês moram no meu coração. Boa noite.